O meu primeiro medo foi da morte. Afinal, eu cresci numa casa assombrada. E era confuso como me ensinaram que íamos para outro lugar. Mas então, por que a gente ainda via essas pessoas? Elas sabem que estão mortas? E como aconteceu? Claro, o que faz quando entra no cemitério? Ao entrar no cemitério, a gente costuma fazer o nome do pai e pede permissão em respeito às pessoas que já viveram nessa vida e estão por aqui. Aliás, eles não estão aqui, né? Aqui é a matéria. Eles estão onde? Isso aí só Deus vai poder dizer de verdade. A gente imagina que eles estão num lugar bom, né? Aqui é o túmulo da vovó, né? E até minha mãe brincava, ela falava assim, quando eu morrer, porque às vezes eu reclamava de vir, né? Ela falava, quando eu morrer, acho que você nem vai vir aqui mesmo, acho que nem vai trazer flor pra mim, que ela gostava de flor, né? Então, aqui a família do avô, tá tudo lá em Tietê, né, como eu falei. Lá, lá já tá um edifício, o túmulo. Ai, ai. Lá primeiro, olha a florzinha aí. A irmã do vô Nivaldo. Era irmã do vô? Ela era irmã do vô. Ela casou com um rapaz que não era da cidade. Naquela época a cidade era bem pequena, né? E todo mundo se conhecia. Só que esse rapaz veio trabalhar na DR. E na DR vinha pessoas de fora. Então ele casou, era uma pessoa pacata, parecia tranquilo. Ela era minha madrinha, então, e eles não tinham filhos. Nas férias eu costumava passar uma semana lá com eles. E ela me fazia como se eu fosse filha dela mesmo. E eu nunca entendi, eu nunca vi nada de errado, assim, eram tranquilos. Aí quando eu completei, eu estava com 15 anos, aconteceu isso. Um pouco antes, né, ele começou a ter uns comportamentos diferentes, começou a ter muitos ciúmes, acreditava que ela ia na igreja e uma criança entregava bilhetes, mas não acontecia nada disso, eram coisas que ele via da cabeça dele. Ele achava que ela se encontrava com outras pessoas, mas coitada, ela ficava o dia todo bordando, ela era bordadeira, bordava na máquina e ele para garantir que ela não saísse, ela, nossa, bordava muito para dizer que ela mostrar que ela estava em casa, só que ele não acreditava. E aí as pessoas começaram a falar para ela que ela tinha que se separar, porque estava perigoso, né? Mas ela queria esperar os resultados de uns exames que ele foi fazer com o psiquiatra, tudo. E esse resultado ia sair no sábado. E na sexta-feira ele matou ela. Ele pegou uma santinha, bateu na cabeça dela, ela desmaiou e ele cortou com gilete os pulsos, tudo. Tirou, acabou com o sangue dela. E após fazer essa barbaridade, ele chamou o vizinho e falou, olha a barbaridade que eu fiz. Foi muito triste, chocou a cidade inteira. E, nossa, foi muito chato, muito triste mesmo. Eu fiquei até com problemas na época. Mas depois de alguns anos, as pessoas iam no túmulo dela e diz que recebiam graças. Começaram até a acreditar que ela estava ajudando as pessoas aqui. Mas ela foi uma pessoa muito boa que teve esse fim trágico, infelizmente.
O segundo medo foi dos vivos. Medo de pessoas. Principalmente daquelas que podiam fazer o que quisessem. Por conta do sobrenome, da batina, ou simplesmente porque estamos no meio do nada. E quem é que vai poder julgar, se não Deus? Eu acredito que tem alguma coisa superior, assim, mas eu não sei se eu encontrei exatamente uma religião ainda. Você perguntou pra mim se eu tinha medo, né, dessas coisas do sobrenatural. Normalmente eu não tinha. Às vezes eu me surpreendia com algumas coisas que eu via ou que eu sentia. Sempre fui uma criança meio sensitiva, o que era meio problemático, né, quando você é uma criança. Ah, pera, o que você via? Via coisas diversas. Às vezes eu via, tipo, coisas que as outras pessoas não viam. Às vezes eram coisas nítidas, como pessoas, como um tio, né, que morava com a gente. Eu tinha uns 5 anos, 4 para 5 anos, quando a gente mudou para Serquilho. E eu não estava acostumada com o lugar, né? Por mais que fosse a casa dos nossos avós, ainda não era a minha casa, né? A gente tinha acabado de sair de Sorocaba, de um jeito meio ruim. E eu não queria ficar sozinha no quarto. E aí tinha um cara mais velho, bem mais velho, e ele dormia no mesmo quarto que eu. Então eu puxava a caminha de baixo para ele dormir comigo à noite. E para mim isso era normal, ele era uma pessoa normal. E por muito tempo eu achava que era um tio. E de fato, depois de um tempo, eu descobri que ele era meu tio mesmo. Porque eu vi uma foto quando eu tinha uns 13 anos e eu falei, era esse daqui que dormia no quarto, né, comigo. Aí a minha mãe ficou branca. Aí ela falou, como assim? O que eu puxava a caminha, né, era ele que dormia lá, né, ele só que tava com uma aparência um pouco mais velha, assim, do que essa foto. Aí ela falou que aquele quarto era dele realmente, que ele era alcoólatra e que ele tinha morrido quando eu tinha meses de idade. Mas eu nunca tive medo dessas coisas. Só uma vez eu tive medo. Uma vez minha avó, ela já tinha falecido, né? E quando eu tinha também aí eu tinha uns 14 anos, assim, eu acho. Eu tava meio triste porque eu via coisas, né? E eu nunca tinha visto ou sentido a minha avó. E uma vez eu briguei com a minha mãe e ela me falou que no leito de morte da minha avó, ela falou que eu ia dar muito trabalho pra ela. Então eu achava que eu não via minha avó porque ela estava brava comigo quando ela morreu. Enfim. E com esse sentimento eu acho que aquilo talvez tenha chamado a atenção de alguma coisa estranha. Aí eu tava indo para uma excursão da escola, eu fui encher minha garrafinha de água e o filtro ficava bem na frente do quarto da minha avó. E eu ouvi um barulho no quarto, só que não tinha ninguém no quarto. Então, por um minuto eu fiquei feliz, porque eu ouvi exatamente o barulho que ela fazia mexendo num despertador antigo, daqueles que tinha aquele sininho que fica balançando assim. E a hora que eu olhei, não era minha avó. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, aquilo me deu muito medo, assim. Por muito tempo, quando eu lembrava disso, eu ficava com muito medo. Era uma coisa meio distorcida, muito esquisito. Não sei dizer o que era. E tento não lembrar também, exatamente, para saber com detalhes. Mas foi a única vez que eu tive medo desse tipo de coisa. Você gosta de Serquilho? Defina melhor. Porque assim... Atualmente eu estou morando em Serquilho porque eu acho que é uma boa cidade para a fase onde a Luna está agora. Essa fase dela, ela tem 2 anos. E é uma cidade calma, é uma cidade assim, que para criança eu acho que é uma cidade legal. Mas é complicado porque é uma cidade muito fechada e tem conceitos aqui muito perdidos ainda, né? As pessoas ainda têm muito preconceito sobre muitas coisas e não têm vergonha de demonstrar isso. Por causa de coisas assim, tipo, o menino que se achava o bonitão da sala, que achava que podia levantar a saia da menininha, de qualquer menininha, não interessa, porque pra ele todas elas teriam interesse nele. Eu arrebentava o cara na porrada.
E, tipo, esse comportamento, o meu comportamento era muito mais julgado do que o do cara que levantava a saia, do que do cara que batia no cara porque ele era negro, ou porque ele tinha o rosto queimado, ou porque ele tinha alguma outra coisa. Você acha que às vezes a gente era os alienígenas aqui? Talvez. Talvez, na verdade, eles tenham medo, ou só não saibam como tratar a gente, em geral. Às vezes, eu era o medo das pessoas, que temiam o que sentiam, mas aí o medo se torna algo a mais. Vira ação, vira violência. E minha mãe, preocupada, só sabia uma forma de lidar com o medo dela: indo na igreja. Porque naquela época você andava bem revoltado, lembra? Foi na época que você estava no colégio lá em Campinas, não foi? É que eu não consigo lembrar direito, pra falar a verdade, como que foi. Pode até ter sido, eu já estar com receio disso também, que naquela época a minha cabeça era diferente. Quando a gente começa a descobrir essas coisas, a única coisa que a mãe pensa, Gabriel, é que alguém possa machucar o filho da gente. Nossa, é que você não sabe, mas todo mundo elogiava muito. Diz que problemas, assim, às vezes até de outra... desde o útero, né? O problema que você podia estar trazendo da família, aí aparecia. E a nossa família sempre tão complicada, né? Falei, será que foi cair tudo pro Gabriel? Então me levaram nesse retiro, dentro de um condomínio fechado, no meio do mato, com o suposto padre milagroso. E eu fiquei lá por 3 dias. Logo no começo de uma das sessões em grupo que aconteciam na igreja, o padre fez com que a gente se denominasse menino ou menina para ele. E no meio de diversos ataques, homofóbicos e transfóbicos, eu vi que alguém começou a chorar. Um choro muito triste, pesado. E eles foram tratá-la, digamos assim, de forma particular. Nessa hora, eu tive medo. Hoje em dia, eu me sinto acolhido aqui. Tô fazendo um filme aqui. E pra mim, nada mais nostálgico do que pasto e igreja. Talvez a única coisa que eu ainda tenha medo seja de jantar em família.